bem conhecido da igreja, que é o Salmo de número 63. O livro de Salmo é um livro muito lindo para estar se lendo, um livro, uma poesia, uma adoração àqueles que assim escreveram. Mas quando nós queremos se atar ao Salmo de número 63, e apenas os simples versículos que a gente tem lido, do Salmo 1 até do verso 1 até o verso 5. Mas para entendermos este Salmo de Davi, é necessário a gente refletir sobre a história deste personagem. Quando a gente observa, Davi, os irmãos já bem conhecem a história, foi um homem de Deus e que teve uma chamada logo cedo, ainda moço, para ser rei de Israel. Alguém que, mesmo novo, alcançou um testemunho de ser o homem segundo o coração de Deus. E Davi se desenvolve, se torna rei, Deus assim cumprindo a sua chamada em sua vida. E Davi, obedecendo à voz de Deus, tem grandes proezas, grandes feitos, grandes vitórias, com Deus dando vitória devido à sua obediência, à sua sinceridade, à sua comunhão para com Deus. Mas chega momentos também na história de Davi que Davi peca, Davi erra diante da face do Senhor. E nenhum dos seus erros, dos seus pecados, Davi é afligido em sua vida e perde o seu reinado. A história registra 2 vezes que Davi foge para o deserto por ser perseguido por alguém. Davi foge para o deserto porque era perseguido por Saul, e também foge porque é perseguido pelo seu filho Salomão, quando toma o seu reinado. E aqui eu quero me atar nessa passagem de quando Davi foge do seu filho Absalão, quando toma o seu reino, e ele tem que fugir para não ser morto, e aqueles que eram leais a Davi, que Davi tinha os seus valentes. Então os valentes de Davi, independente do que Davi fizessem, eles eram com Davi. E eles fogem para o deserto para poder se salvar da perseguição que estava sofrendo em Jerusalém. E quando Davi, imaginando agora, nós imaginamos o cenário na qual Davi tenha escrevido estes versos. Eu fico imaginando Davi no deserto, bem abastecido. Se prepararam para aquilo. Levaram água, levaram comida, levaram lençóis, levaram aconchego, levaram mantimentos. Estavam bem abastecidos. Mas só que eles foram para um lugar que não produz essas coisas. Então o tempo vai passando e Davi começa a observar que dias atrás tinha muita coisa. Tinha muito alimento, tinha muita fartura, tinha muita água, mas o tempo começa a passar e o tempo se encarrega de começar a gerar certas escassez. E agora Davi amanhece um dia e começa a observar que no celeiro agora não está mais farto a mesa. Davi começa a olhar e nas vasilhas não tem mais aquela abundância de água. Davi começa a ver as suas vestes se desfalecendo, seus calçados agora se desfazendo, e a situação permanecia a mesma. O lugar permanecia o mesmo no deserto. E os dias vão passando, e aquela solidão vai aumentando, aquela dificuldade vai aumentando na vida de Davi e daqueles que o seguiram. Mas amanhece um certo dia, Davi observa a sua volta, e a escassez do alimento bate à porta. A escassez da água bate à porta. E a abundância agora que reinava em Davi era de tristeza, era de angústia. E Davi agora olha para o que estava à sua volta e não vê motivo para se alegrar. E a voz da consciência de Davi agora diz: Davi, em que tu depositará a tua esperança? Em que tu vais se apegar agora, Davi, diante dessa situação? Qual o motivo que te trará alegria agora, Davi?
E muitas das vezes não é assim na nossa vida. Nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e caçamos motivo para o nosso coração se alegrar, mas parece que não tem nada. Olhamos para nós mesmos e se sentimos um inválido diante das circunstâncias que não podemos fazer nada. E a pergunta fica: e agora? Em que tu vais se alegrar? Mas quando Davi está nessa situação, Davi faz algo, retorna à sua lembrança. Eu fico imaginando Davi retrocedendo às suas memórias e tentando lembrar daquilo que lhe trouxe alegria um dia. Davi voltando, ainda quando era um jovem pastor, estava lá no deserto pastoreando as ovelhas do seu pai. Mas quando de fé chega a notícia que havia um profeta na casa do seu pai, e que quando ele chega lá, unge Davi como rei de Israel. Davi não tinha estatura, Davi não tinha beleza física, Davi não tinha honra, Davi era alguém esquecido até pela própria família. Mas um Deus lá no céu, que não olha para nós pelo que temos, pelo que possuímos, pela posição que temos, aquele que mora lá no céu, que sonda todas as coisas e conhece o homem no mais profundo da sua alma, levou o profeta até a casa de Jessé e diz: Jessé, não é o teu filho mais forte, não é o teu filho mais inteligente, não é o teu filho que tem maior reputação, eu quero o teu filho esquecido lá no deserto, eu quero o teu filho mais pequeno, mas é ele que tem um coração sincero, é ele que tem um coração voltado para mim, então é ele que eu quero para ser rei de Israel. E Davi começa a se recordar das coisas que Deus havia feito em sua vida e que lhe trouxe alegria. Imagino Davi entrando para guerrear aquelas guerras contra os filisteus. E uma das guerras relata que havia um homem gigante que por 40 dias levantou contra Israel, querendo alguém para guerrear. Mas os valentes, os homens fortes, tinham medo daquele homem porque era um homem gigante. Mas quando Davi chegou para levar os alimentos aos seus irmãos, viu a afronta do gigante contra o povo de Israel e se indignou. Como pode vocês deixar um homem desse afrontando a Israel e não fazer nada? Se vocês não vão, eu vou. Mas não tinha preparo, não tinha capacidade. Mas Davi tinha algo que ninguém tinha em sua vida. Aqueles homens tinham aparatos, aquele homem tinha uma estatura, aquele homem tinha um escudo, tinha espada, tinha inteligência, tinha experiência. Mas o que vale é a experiência diante de certas circunstâncias na vida. A experiência não resolve, a capacidade não resolve, o dinheiro não resolve, a inteligência não resolve, mas aquele que tem a presença de Deus, essa resolve todas as coisas que nós precisamos. Aquele homem ia em nome da sua força, aquele gigante ia em nome da sua força, da sua experiência, mas Davi diz: eu não vou em nome da minha experiência, eu não vou em nome da minha estatura, mas eu vou em nome daquele que criou os céus e a terra, eu vou em nome daquele que pode fazer todas as coisas, eu vou em nome daquele que tem poder nos céus e na terra, eu vou em nome daquele que é o Senhor dos exércitos. Aquele que não perde, aquele que não perde, aquele que não perde nenhuma guerra.
E Davi se recordando das coisas que lhe traziam alegria. E Davi disse: Senhor, a minha alma tem sede da tua presença, Davi. Mas Davi, tu era rei, tu tinha tudo no palácio. Ah, mas eu não tenho saudade dos linhos finos que eu vestia no palácio, eu não tenho saudade dos banquetes que tinha no palácio, eu não tenho saudade da minha cama acolchoada de rei que eu tinha no palácio, eu tenho saudade da presença daquele que me trazia alegria em minha vida. Para mim não importa palácio, para mim não importa coroa, para mim o que importa é aquele que criou os céus e a terra. É Ele que me traz alegria. Senhor, eu sei que tenho errado contra ti, Senhor. Pode tirar todas as coisas, mas disse ele, mas de mim não tira o teu Espírito Santo. Eu tenho sede, Senhor, de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, o povo de Israel era presunçoso, eram arrogantes, achava que Deus era um Deus servia a Deus como um amuleto, achavam que bastava apenas orar que Deus ia livrar. Esquecia que Deus é um Deus de relacionamento. Israel achava que deveria viver a vida como queria, e no momento que precisasse, Deus agia. E faziam o que queriam, e Deus permitiu entrar no cativeiro babilônico. E os primeiros dias ele dizia: só basta nós orar. Lembram lá do período dos reis? Lembra do período de Samuel, de Gideão? Só bastava a gente orar que Deus vinha e resolvia. Mas aqueles homens e aquelas mulheres agora no cativeiro babilônio oram, mas Deus permanece em silêncio. Passa-se 10 anos e Deus em silêncio. Passa-se 20 anos e Deus em silêncio. Passa 30 anos, agora eles percebem que o Deus agora não estava como antigamente eles pensavam que era. E passa-se 30 anos e Deus em silêncio, 40 anos. Quem entrou velho na Babilônia morreu sem ver a libertação. Aqueles que estavam com 50 anos depois, os jovens já estavam grandes, maduros. Só se ouvia falar de Israel, mas nem sabia mais como era Jerusalém. E eles com o coração quebrantado, com sua alma sedenta, só sabiam ouvir falar das histórias do Deus de Israel, mas nenhum deles se lembrava mais o que era um milagre. Nenhum deles sabia mais o que era ouvir a voz de Deus, sentir a presença dEle. Só ouvia falar as histórias. Nós temos um Deus que quando Ele fala, a terra treme. Imagina os mais velhos contando aos mais novos: filhos, não façam igual nós fizemos, façam diferente. Os nossos pais, quando buscavam a Ele verdadeiramente em oração no templo, Ele descia no templo e os umbrais do templo tremiam com a presença do nosso Deus. Quando Ele descia no templo para receber a nossa adoração, a sua Shekinah vinha uma nuvem, a Shekinah dele descia e nós ficávamos tremendo com tanto poder e tanta glória. Mas agora nós não sabemos mais o que é isso. Passa-se 70 anos
eles cativos na Babilônia, sendo escravos. Um dos servos babilônicos chega para ele e diz: cantem um dos cânticos que vocês cantavam no templo em Jerusalém, cante para nós escutar. E aquela palavra vai no íntimo daquele judeu e diz: como cantaremos em terra estranha? Como cantaremos se nós não estamos em Sião? Se nós não estamos no templo? Oh, como temos saudade de quando nós pendurávamos as nossas harpas no salgueiro. Oh, como temos saudade de quando Deus descia e nós sentimos a sua presença. Como o servo que brama pelas correntes das águas, assim a nossa alma suspira pelo Deus vivo, o Deus que é vivo, não o Deus de madeira, não o Deus de gesso, mas o Deus que é vivo, o Deus que é vivo, nós temos saudade. Nós precisamos de saudade do Deus vivo que salvou a mim e a você. Nós temos que ter saudade do que Deus fez em nossa vida. E Davi, eu fico imaginando, Davi continuando escrevendo. E alguém pode chegar para Davi e dizer: por que tanta sede de Deus? Ele diz: é porque a minha alma se fartará nele. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Não importa o homem ter carro, o homem ter casa, o homem ter sucesso, o homem ter fama, não importa ter todas essas coisas. E quando os seus olhos fechar e para a condenação eterna, o mais importante, o melhor da vida é ter o nome escrito no livro da vida. É quando nossos olhos fechar, os céus se abrir e nós encontrar com nossos Cristo nos ares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que vale a gente ter dinheiro? O que vale ter sucesso? O que vale ter fama? Se tudo isso do cemitério para frente você não pode levar nada. Os amigos ficam, o dinheiro fica, o sucesso fica. Mas aquele que tem saudade de Deus e que quer andar com Deus, a morte, as coisas podem ficar até ali. Mas quando seus olhos fechar, Jesus diz: agora, filho, sobe, sobe, sobe. Porque nós temos nós temos uma cidade de rua, de ouro e de cristal para nós andar. Nós temos uma casa aqui que a ferrugem não pode consumir, que o ladrão não pode roubar. A partir de agora, nós vamos andar juntos na nova cidade santa. A minha alma se fartará, Senhor. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas em outras interpretações, o Salmo 23 é escrito assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Eu posso não ter o que o mundo tem, mas o mundo nunca terá o que nós temos. O mundo nunca terá a paz que reina na tua vida e no teu coração. Porque no mundo a paz é intervalo entre guerras. Mas para nós, é na dificuldade, é na angústia, mas dentro de nós é a certeza de que a vitória está chegando. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite,
Mas já já o sol está raiando, a alegria virá ao amanhecer. É só um momento, é só um momento. Por isso que na dificuldade o crente canta, na angústia o crente se alegra. Por quê? Eu não devo me alegrar. Deve se alegrar sim, porque a gente tem que olhar com a ótica de Deus. A gente não deve olhar com a ótica do mundo. Para nós, a ótica de Deus é diferente. Deus olha para nós olhando o nosso futuro. Deus não olha para o nosso passado, irmãos. Deus olha para o nosso futuro. Deus olha para mim e para você. Às vezes a gente erra, é humano, a gente falha. E talvez se nós fôssemos Deus, muitas das vezes nós não perdoaríamos a nós mesmos pelos erros que a gente comete. Mas mediante o erro, Deus olha, mas olha lá na frente. Você dobrando o joelho, de madrugada orando e dizendo: Deus, eu pequei, Senhor, contra ti. Me perdoa, Senhor. O coração sincero ali em lágrimas, chorando, pedindo perdão. Aí Deus lá no céu olhando para o futuro diz: filho, eu já joguei as tuas mágoas, os teus pecados no mar do esquecimento. Eu já esqueci. Eu não tenho juízo, eu não tenho sentença. Para mim, para a tua vida, eu só tenho paz. Eu tenho alegria, eu tenho vitória, eu tenho provisão na tua história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha alma se fartará. Quando eu vejo esse texto, eu me lembro de Asaf. Asaf na sua vida, um levita da casa do Senhor. E ele acorda um dia diferente. Ele acorda um dia e olha para a sua casa, talvez uma casa simples. Olha, não tem nenhuma charrete de luxo, vai a pé para o templo. E ele começa a trilhar da sua casa ao templo. E começa a observar para a direita e para a esquerda. E vê as ímpias, as pessoas ímpias, com grandes casas, com belas charretes, com boas condições. E Asaf vai se entristecendo em seu coração e diz: como é que pode, Senhor? A gente te serve, a gente te adora, mas as dificuldades estão na porta. E esses ímpios, Senhor, não procuram saber de ti. E tem fartura, tem tudo o que querem, tem dinheiro, tem condição. E vai Asaf caminhando, trilhando nas ruas de Jerusalém rumo ao templo. E o coração dele entristecido, na perspectiva de olhar somente as coisas do mundo. Mas quando chega no templo, Deus sondando o coração de Asaf, e diz: calma só, deixa ele chegar lá no templo. Quando ele chega no templo para adorar o Senhor, aí a palavra de Deus diz que Deus desce no templo e tem um diálogo com Asaf. Diz: Asaf, Asaf, eu tenho contemplado o íntimo do teu coração. Eu conheço o secreto e o escondido. Eu sei o que se passa aí dentro do teu coração, Asaf. E deixa eu te dizer uma coisa: o caminho e o futuro daqueles de quem tu viram é para baixo, mas o futuro do justo é para cima. O futuro do ímpio é condenação eterna, mas aquele que serve com sinceridade a mim é gozo eterno. Deus desce e faz um rebuliço tão grande que Asaf chorando e tremendo. Eu fico imaginando Asaf se tremendo, saindo do templo, as lágrimas sem conseguir conter, saindo, e Deus dizendo: Asaf, e aí?
Tu ainda quer charrete, tu ainda quer casa, Asaf. E Asaf dizendo: Senhor, deixa para lá a história de charrete, deixa para lá a história de casa. Eu só preciso da tua presença. É a tua presença que me traz alegria, é a tua presença que me traz conforto. Dinheiro não traz paz, sucesso não traz paz, o sucesso não me leva ao céu, mas a tua presença é a garantia de eu chegar no céu. Porque a minha alma se fartará, Senhor. A minha alma te segue de perto. Eu fico imaginando Davi fazendo uma reflexão sobre tudo isso. E dizendo: Senhor, deixa eu estar perto de Ti. Deixa eu estar próximo de Ti. Aí a palavra de Deus diz em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Em Salmo 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, não é distante, não é de longe, Ele está do teu lado dizendo: ei, eu sou o socorro que você precisa, eu sou a provisão que você precisa, eu sou a porta que você precisa, eu sou a saúde que você precisa, eu sou o renovo que você precisa, o que você precisar, eu sou. Por isso que Davi disse: Senhor, deixa eu estar perto. Porque estando perto de Ti, Senhor, eu tenho paz, eu tenho uma alegria, eu tenho proteção, eu tenho fartura, Senhor. E coisa boa é você se sentir seguro. Imagine quando você sai no sol, quando você chega em um lugar que tem uma grande sombra, que você entra, chega a dar aquele alívio. Você chega e respira bem profundo, pelaquela paz, aquele sentimento, aquela sensação de conforto. É isso que Jesus tem para mim e para você. Mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade, mas Deus tem refrigério para mim e para a tua alma. Deus tem consolo para mim e para você. Mas nós precisamos ter sede da presença de Deus. A gente não vai relatar aqui, já estamos encerrando. Mas se fôssemos cada um contar o que Deus já fez em nossa vida, seriam coisas extraordinárias. E apenas uma eu quero contar. Ali no bairro do Divino, em Salgueiro, eu era bem novo e fui para a oleria com 2 colegas meus caçar umbu. Nós sabíamos que para aquela região tinha umbu. E fomos eu e mais 2 colegas. E começamos a catar umbu na parte de baixo. Aí só que arrodeando o pé de umbuzeiro tinha uma pedra bem grande que dava acesso às outras gaias. E nós arrodeamos, era uma pedra bem grande, e nós 3 subimos nessa pedra. E começamos a catar o umbu. Só que eu não percebi que a pedra ela era cortada, era bem reta a quininha dela. E eu apenas com a visão no umbuzeiro saí catando o umbu. Quando deu fé, eu fui dar o próximo passo para pegar o próximo umbuzeiro. Minha perna desceu, a pedra não tinha mais. Quando eu senti meu corpo tombar, eu só deu tempo eu tentar olhar com a quina do olho. Aí tinha uma próxima pedra ao lado, bem retinha também. Eu vi, na hora eu vi, eu descendo e minha cabeça pegar na rocha e meu pescoço torar. E quando eu olhei de quina, só deu tempo eu pensar: Jesus. Oh, glória a Deus. E eu senti naquela mesma hora, quando eu vi minha cabeça encostar na pedra, eu senti
uma mão quente, algo quente, pegar na minha cintura assim, levitou e colocou em cima da pedra de novo. Os meus colegas ficaram olhando e disseram: Laércio, o que foi isso? Como foi que você fez isso? Eu não sei, na hora eu não sei, mas hoje eu digo em alto e bom som: foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus me dando uma nova chance e uma nova história. Por isso, não deixamos a presença de Deus sair de nosso perto, porque Deus tem nova história, Deus tem novo começo, Deus tem novo futuro para mim e para você. Mas a presença dele tem que estar perto, nós temos que estar perto da presença dele. E tudo que nós dobrarmos os nossos joelhos a buscarmos em oração, ele estará perto para responder a minha e a tua oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos sentem, irmãos, a presença de Deus aqui nesta noite? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Que mensagem, irmãos. Que palavra da parte de Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. O irmão, o auxiliar Laércio aqui pregando e falando, irmãos. Sabe o que é que está faltando para muita gente? Sede. Sede. Aqui é a fonte. Aqui tem água para beber. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer saciar a tua sede. Aleluia. Deus tem água para saciar a minha e a tua sede aqui. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, que está se esquecendo daquilo que Deus tem feito, mas nesta noite Ele te trouxe aqui para falar contigo através desta palavra. Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele é poderoso, Ele tem água para saciar a tua sede. Aleluia. Onde tem uma vida para Jesus, irmão, nesta noite? Alguém que ouviu esta palavra, irmãos, alguém que foi tocado, irmãos, por este trabalho nesta noite, que sente o desejo de entregar a vida a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era novo, e mesmo criado num lar cristão, minha mãe crente, meu pai, minha família, eu entendia a verdade, mas eu não queria ser crente. Andei tocando em bandas, inclusive, tocava, ia para festas. Às vezes minha mãe estava na igreja ali, na época, na assembleia, e eu passava para pegar a chave. Eu chamava o porteiro ia lá dentro buscar a chave. Mas entra, meu filho, está tendo uma festa aqui. Eu digo: quero não, nem entrar eu queria. Eu não queria saber, irmãos. Minha esposa nem crente era católica, a gente se casou, bem católica. E eu ficava com vergonha, eu tinha vergonha. Minha mãe chegava, falava das coisas de Deus, eu tinha vergonha, porque mesmo eu entendendo, mas os meus sogros, a família católica, bem católico, praticante mesmo, não era católico nominal, era católico praticante. E Deus fez uma obra através da minha mãe, na vida da minha esposa, na vida da minha sogra, na vida do meu sogro, na vida dos meus cunhados, tudo crente, irmãos. Tudo crente, irmãos. E eu entreguei a minha vida a Jesus, irmãos. No mesmo dia com a minha esposa, um dia de domingo, dia 2 de outubro, foi isso, Tina? Dia 2 de outubro de 2011. Até hoje, irmão, eu estou aqui na presença de Deus. Não sou melhor do que ninguém, irmãos. Muitas vezes já pensei em parar. Muitas vezes já pensei em parar, em desistir, irmão. Mas Deus um dia me disse uma palavra, irmãos, que todas as vezes quando eu penso em desistir, eu nunca disse a ninguém. Mas todas as vezes quando eu penso em desistir, Deus me disse uma palavra. Deus disse assim: eu sei o que tu estás passando, eu sei o que tu estás vivendo, mas eu estou cuidando de você e eu não desisto. E eu quero dizer para você nesta noite: não desista, se anime, porque quem te alistou foi Deus. Ele tem um plano na tua vida grande. Ainda que o inferno queira te destruir, ele só não te destruir porque Deus tem algo na tua vida. Deus tem coisa grande na tua vida. Faça a obra, faça a vontade de Deus. Aleluia. Hoje eu estou aqui servindo a Deus. E eu quero perguntar mais uma vez, não é por força nem por violência, irmãos. Se sinta bem nesta noite. Mas se você quiser vir, levante sua mão onde você estiver, entregando a sua vida a Jesus. Nós vamos estar orando, apresentando a sua vida. A Bíblia diz que quando a igreja ora, o nome da pessoa é escrito no livro da vida. E eu creio nesta noite que é noite de salvação. Amém? Tem alguém nesta noite? Levante sua mão onde você estiver. A gente vai estar orando por você nesta noite. Amém?
Tem alguém para Jesus, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que por um motivo se entristeceu, saiu dos caminhos do Senhor. Jesus te chama nesta noite. Venha a Cristo. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Os planos e projetos que Deus tem na tua vida ainda estão de pé. Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não tendo, irmãos, eu quero agradecer Auxiliar Berg, Auxiliar Laércio, por estar aqui conosco nesta noite. Que Deus abençoe, irmãos. Saiu daqui cheio, recebendo esta palavra poderosa, irmãos, da parte de Deus, irmãos. Eu creio que os irmãos também receberam. Quero agradecer aos nossos irmãos, que Deus abençoe. Quero agradecer a presença de cada irmão, as irmãs da comissão, todos os irmãos aqui nesta noite, os visitantes, que vieram com muito carinho atender o convite. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Sintam-se bem em nosso meio. Nós somos uma família, irmãos. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estar orando, encerrando este trabalho. Nosso irmão Berg vai estar orando conosco nesta noite e estaremos encerrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem precisa de oração? Aleluia. Jovem de preto, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá na minha e na sua vida? Isaías 43:13. Amém? Medite quando você chegar na sua casa. Isaías 43:13. 30 de março de 2000, entreguei a minha vida para Jesus. Tudo o que você pensa eu já fiz, irmão, na vida. Aleluia. Mas eu cheguei em São Paulo com 14 anos. E ali muitos falavam que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Eu falei, esse povo é louco, é doido. Mas com 26 anos entreguei a minha vida para Jesus. Hoje estou com 55. E posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. E sou grato ao Senhor por tudo, irmão, que tens feito na minha vida. Só resta nos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, queremos agradecer por este culto, por esta palavra, por o teu povo esta noite neste lugar. Deus vai visitando cada vida, cada coração esta noite neste lugar. Deus vai visitando a vida para nosso irmão João Paulo, a sua esposa Adriana, os seus filhos, o seu lar, a nosso irmão Mercedes, o seu esposo. Toma esta família nas tuas mãos, Senhor, abençoando a vida para nosso irmão Laércio esta noite, a sua esposa Fatinha. Ajuda o teu filho, Pai, nesta caminhada, a buscar a tua face, a pregar a tua palavra. Deus, dá força para o irmão Berg, dá força para ele caminhar na tua presença, abençoando o meu lar, a vida dos meus filhos. Trabalha no coração do meu irmão, meu filho Vinícius, o meu filho Natan, a minha filha Laís. Deus, trabalha no coração deste lugar, Senhor. Deus, dá uma semana reparadora na tua presença, meu Pai. Cobre nós debaixo do teu sangue. Aqueles que nos levou para a vereda, que nos possa trazer também, meu Pai. Coloca o anjo do livramento sobre este carro, sobre este volante, sobre esses pneus, das minhas mãos, Senhor, nos meus pés, meu Pai. Deus, vai tirando o espírito da morte esta noite sobre este lugar. Vai repreendendo todo o mal sobre esta igreja, toda palavra de maldição. Vai preparando, meu Pai, ofertando e dizimista da tua casa. Deus, a tua palavra fala: clama a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabemos esta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. O nosso irmão Kimba nas tuas mãos. Visita a sua esposa, visita o seu lar, os seus filhos. Entra naquela casa, vai repreender o espírito da depressão sobre a vida daquele jovem, meu Pai. Entra, Pai, naquele quarto, entra naquela sala, entra naquela cozinha, meu Pai, esta noite. Deus, tu tem falado na tua palavra. Ao abrir a minha boca, eu venho colocar a palavra esta noite, Senhor. Venha resplandecer a tua glória e a tua luz sobre esta igreja, meu Pai. Abençoa nos trabalhos da semana, na terça-feira, meu Pai, na quarta, o ciclo de oração no sábado. Venha levantar homens, meu Pai, mulheres, Deus, para ajudar a tua obra neste lugar. Ajuda, Pai, nesta caminhada. Me ajuda nesta caminhada a vencer, a suportar tudo que é difícil na nossa vida, meu Pai. Dá uma semana reparadora na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos esta noite. Irmão, quinta-feira do mês março, sexta-feira é sexta-feira de aleluia, sábado de aleluia, sexta-feira santa. E ali na quinta-feira ia subir ao monte, irmão, meia-noite. Estava com esta moto aí. Ali eu se troquei, liguei para os irmãos, estou subindo, estou indo para aí. E ali nós marcamos no posto ali de combustível, em frente à Honda. Iam 6 irmãos. Quando eu atravessei a BR ali na minha moto, vi um louco numa XRB, uma 300, irmão, e partiu no meio, sem farol, sem nada, me pegou no meio, irmão.
pegou a minha perna, me jogou longe, eu e a moto. Ele caiu, levantou e foi embora. Aleluia. E ali eu fiquei ali, muita gente veio me acudir ali. Chamaram o corpo de bombeiro. E ali, meu irmão, não veio nada, minha perna já foi. Aleluia. A minha perna já foi, eu não aguento de tanta dor. Ali eu fiquei no chão, irmão, o bombeiro veio e me levou. Quando foi 1h30 da madrugada, estava no hospital regional. Chegou o pai daquele rapaz, a mãe e a esposa dele me procurando. E ali eles pagaram todo o conserto da moto, me deram toda a assistência. O rapaz estava drogado e bêbado e a moto estava sem documentação, era moto de leilão. Mas, irmão, louvo a Deus porque Deus preparou tudo, irmão. Viu? Os pais do rapaz foi muito bom comigo, me deu assistência quinta, sexta, sábado e domingo. Eu só fui trabalhar na terça-feira. Mas tudo para a glória de Deus. Eu pensei que eu tinha perdido minha perna, irmão. Mas Jesus colocou as mãos naquela hora, irmão. Só teve uma mancha, irmão, que eu fiquei uns 3 dias, mas foi Jesus, irmão. Aquele homem vinha com tanta velocidade numa 300, irmão, não sei, que partiu no meio de mim. Eu não vi mais, eu falei, Jesus, me socorre. Minha perna já foi, e ali eu comecei a gritar. A Bíblia foi para um lugar e eu comecei a gritar, irmão. Mas ali foi dor. Mas tudo para a glória não aconteceu nada. Fiz raio-x, irmão, né? Graças a Deus, tudo para a glória do Senhor. Estou aqui com minha perna muito boa. Mas eu pensei, irmão, que tinha perdido a minha perna. A moto, o motor, arrasou o motor, quebrou o motor no meio, irmão. Mas tudo para a glória de Deus, né? E eu louvo a Deus porque Deus, irmão, foi tão bom que aquele rapaz chegou em casa e falou para os pais dele. E no domingo ele foi lá em casa, irmão, me pedir desculpa, perdão. Viu que ele estava bêbado, a moto de leilão, e que apesar meus pais ia ajudar em mim em tudo. Mas tudo para a glória dele. É assim que Deus trabalha, irmão. Porque Ele sabe para onde eu ia. O que eu ia fazer naquele lugar meia-noite, irmão, era orar, falar com Deus. Tem um mistério ali naquele lugar. Mas Deus sabe todas as coisas. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade desta noite. Vão todos em paz, irmão. Uma semana reparadora na presença de Deus para todos, em nome de Jesus.